Hoje é dia 29 de outubro de 2013, estamos aqui na nossa quarta aula. Não sei se é terceira ou quarta. Acho que é terceira. Começou quinta, acho que é a primeira, né? Então, ou é a terceira ou é a quarta aula da turma avançada do Laboratório de Inovação Colaborativo Digital. E aí eu queria falar um pouco sobre o exercício que nós fizemos na semana passada, porque esse exercício eu não fiz com vocês. Então eu queria fazer essa discussão com vocês para a gente poder dar um refresh. Queria dizer por que eu resolvi fazer esse exercício. Porque, na verdade, é o seguinte, a ideia do laboratório tem algumas coisas para falar sobre isso. Primeiro é a seguinte, eu estou usando um conceito que é meio forte, meio pesado, mas eu acho que a gente vai ter que, eu tenho usado esse conceito, porque eu acho que a gente tem que assumir um pouco a radicalização do mundo que a gente está vivendo. Então eu estou chamando essa época que a gente está saindo de ditadura cognitiva. Ela não é agressiva, eu não posso considerar que é agressivo, porque a ditadura cognitiva, ela não é de um ditador cognitivo. O que eu estou criticando é uma tecnologia. Então, a tecnologia não vai ficar ofendida por chamar ela de ditadura cognitiva, porque a gente chegou ao limite, na minha opinião, do ambiente cognitivo impresso e eletrônico. Chegamos ao limite. Com o aumento da população, criando uma complexidade demográfica maior, a gente chegou ao limite da possibilidade da gente poder administrar essa sociedade toda com aquele ambiente lá. Então eu estou chamando de ditadura cognitiva. E aí eu estava fazendo um balanço, botei esse balanço no blog, estava fazendo um balanço que é o seguinte, eu já dei aula nos últimos 7 anos, fiz um cálculo assim por alto, para mais de 1000 alunos. Sem falar as palestras e tal, aí que você pode chegar a uns 5.000. Porque palestras dá para 200, dá para 300, dá para 100, dá para 150. Então você, né? Aí não é tão conversacional assim. E no caso do já está aí, acho que e no caso das aulas é diferente, porque as aulas, o que acontece? Eu tenho um ciclo com os alunos, 6 aulas, 7 aulas, 5 aulas, no nosso caso aqui já meses, né, de trabalho, que é uma coisa diferente, né? E então, quando você fala em aula, você vai falar assim, a aula é aquele negócio, o repor chega na sala de aula, fala para os alunos escutam, todo mundo vai para casa. Só que a gente sabe que não é assim que eu tenho trabalhado. Então, aula participativa significa o quê? Fulano, fala o que você está pensando. Ciclano, fala o que você está pensando. Então, da mesma maneira que as pessoas conhecem, passam a conhecer o que eu penso, eu passo também a conhecer o que as pessoas pensam, sobre o que eu penso. E eu também passo a conhecer, eu passo a aprender o estágio que as pessoas estão, afetivo e cognitivo. Não é? Eu também estou tendo aula. Se as pessoas estão tendo aula das coisas que eu penso, eu também estou tendo aula das pessoas. Né? Uma vez eu fiz uma poesia que era assim, né? A menina estava tomando banho de sol, né? Só que o sol também estava tomando banho de menina, né? Porque é uma relação. Não é? Ela achava assim, eu estou tomando banho de sol. Não, mas o sol também está tomando banho de você. Então é uma história que rola. É um clima. Então, nesse período, eu estou fazendo uma avaliação, e tem a ver com a aula que a gente fez semana passada, que vocês não tiveram, que eu comecei a trabalhar, né, ao longo desse tempo, eu fui aprendendo e fui modificando minha forma de dar aula, fui pensando as coisas que eu tinha que pensar diferente, etc, tal,
Por quê? Porque eu vejo meus alunos como? Assustados. Quando eles têm que falar, eles ficam assustados. Eles ficam com vergonha. Eles acham, da mesma maneira que eu tenho isso dentro de mim também, que eles não têm competência para dar a opinião deles. Porque eles foram educados para alguém ter mais competências que eles e eles serem pessoas que vão repetir a competência de outra pessoa. Então, baixa abstração. Por que baixa abstração? Se eu não penso sobre aquilo que eu penso, e não fui educado, e não fui incentivado a pensar sobre aquilo que eu penso, eu vou aos poucos ficando preguiçoso em relação àquilo que eu penso. Então eu passo a pensar aquilo que os outros pensaram. Eu entro no senso comum. Então essa é a realidade. O cara pode tapar o sol com a peneira, as pessoas podem não ver isso. Sabe por que as pessoas acham que talvez não possam ver isso? Porque as pessoas não conversam com seus alunos. Porque as pessoas não fazem aula participativa. Agora, quando você faz aula participativa e quer realmente ouvir os alunos, quer que os alunos se manifestem, você vai perceber isso. Estou falando novidades. Quando a gente fez os nossos cursos, eu introduzi no módulo a discussão sobre percepção e realidade. Então isso eu já vinha trabalhando. Já vinha trabalhando com Matrix, né? Boa noite. Boa noite. Já vinha trabalhando com Matrix, fala. Não era piada. Já vinha trabalhando com Matrix. Então a ideia de trabalhar com o problema da percepção e da realidade estava superado. Estou contando aqui um pouco uma revisão que eu estou fazendo no meu módulo que caiu já na turma 3 que vocês não fizeram. Então eu estou fazendo para mostrar por que eu fiz, qual é o sentido de fazer e o resultado que a gente teve lá com eles. Então, o que acontece? Qual é o meu aprendizado nesse nosso trabalho? Meu aprendizado nesse nosso trabalho é, a partir de uma ditadura cognitiva, que eu estou convencido que a gente está saindo disso, eu observo qual é a consequência disso nas pessoas. Baixa abstração, baixa estímulo. Então, quando eu vou trabalhar um laboratório de inovação colaborativo digital, que é inovação radical, que é a construção de uma nova governança das peças, eu tenho que atuar para fazer com que esses déficits, essa deficiência, comece a ser trabalhada. É um diagnóstico. Os meus alunos, estou falando, 1000 alunos, que eu dei aula nos últimos 7 anos, estão mais ou menos dentro do mesmo diagnóstico. Baixa abstração, baixa estima, baixa autoestima, né? Que estão com dificuldade de pensar pela própria cabeça, questionar as coisas, ter uma atitude mais inovadora, ter uma atitude mais proativa. Não funciona, não estão com capacidade para fazer isso. Então, beleza, então eu venho caminhando. Com a minha entrada quando fui aceito na YouTube University para fazer cursos de pós-graduação em vídeos de filosofia, né? Eu comecei a me municiar de uma série de ferramentas que eu não tinha, né? Porque eu vi que eu fui obrigado a ir para a filosofia. Então, boa noite. Boa noite. Então, quando eu comecei a ouvir essa história toda, eu fiz um outro diagnóstico. E esse diagnóstico é um diagnóstico novo, e o exercício que eu fiz, nós já tínhamos feito isso. Eu não posso dizer para vocês que nós não tínhamos feito isso. Nós já tínhamos feito isso. Mas não feito de maneira consciente. Porque uma coisa é você fazer uma atividade na turma
fazer uma determinada conversa. Mas isso passar entre os módulos como se fosse assim um fio que passa. A outra coisa é você dizer, não, esse fio aqui passa a ser o fio principal, esse aqui é um dos itens do módulo. Então o que aconteceu? Eu percebi, além da gente já ter conversado sobre isso, que as pessoas não tinham uma separação entre percepção e realidade, estava embolado. As pessoas não tinham e não têm uma separação entre moral e ética, que é um subproduto da discussão sobre percepção e realidade. Então eu, nesse último exercício, eu vou incorporar isso à minha metodologia. Então o primeiro pedaço, né, eu estou dividindo, na verdade, o módulo do laboratório em... Tem a primeira chegada, que é a parte... Chegou, todo mundo se conhece, papapá, papo furado. Quer dizer, situando mais ou menos as pessoas no laboratório. E a primeira parte que eu estou fazendo é o que eu estou chamando de parte filosófica. Depois tem a parte teórica. A parte teórica é por que a revolução cognitiva. E a parte metodológica é como implantar a nova governança da espécie, que é a plataforma. Depois tem um exercício prático. Então, o módulo ficou mais consistente dessa maneira, esses pedaços. Boa tarde. Boa noite. A parte filosófica, que é a parte que a gente tinha trabalhado aqui, eu introduzi na turma 3 uma discussão sobre ética e moral. Boa noite. Boa noite. Está no bloco. Então, essa discussão sobre ética e moral, e a mistura de ética e moral, eu fiz exercícios. Mandei todo mundo escrever qual era a separação de ética e moral. E as pessoas embolaram tudo. Que é tão quanto difícil quanto percepção e realidade, né? É. Porque, vamos lá, né? O que é ética e o que é moral? Pode ser moral para você, pode não ser para mim. Depois da percepção. É verdade. Mas o que acontece é o seguinte. As pessoas colocaram duas questões. Uma, independente como você gostaria de chamar, as pessoas trabalharam com duas questões. Uma questão, e depois eu vou explicar por que é importante isso no trabalho do laboratório. Foi uma discussão quente, eu queria dizer para você. A primeira, a segunda turma, a terceira turma. Vocês escutaram o áudio? A parte profissional, a ética e a moral fora do... Mas é por nós ter escolhido isso, né? Eu não escutei. Também não tive. Final de semana foi terrível para mim. Então, o que aconteceu de discussão? Fala, Carol, então, o que você viu você que viu o vídeo? Não, não vi o vídeo, escutei o áudio. Tá, então você escutou o áudio. Tem que ter paciência. Eu vejo não dá pra ver. Mas Tem que ter paciência. Mas eu concordo com ela, porque é o seguinte, as formas de comunicação elas são diferentes. Uma coisa é você ler, outra coisa é você ouvir, outra coisa é você... Não, mas tinha uma foto para ficar olhando. Tinha uma foto dele. Era um vídeo. Era um vídeo. Ela só tinha aula. Não, agora, Só tinha áudio. tinha o vídeo. A pessoa cansou de ver a mesma foto. Mas, pô, Eu vou concordar com você que isso é coisa de flamenguista, mas é isso aí. Não, vai você. Não, fala, Eu Carol. vou dizer, né, Carol? Eu nem tinha feriado, mas eu acho que eu vou lembrar porque eu vi o vídeo Geral, fala. de sexta-feira. É sacanagem. Da parte Eu identifiquei que as pessoas estavam focando com moral, uma coisa mais ampla, e ética é uma coisa mais profissional. Quer dizer, na minha profissão, a ética profissional é isso. Uma ética profissional não, e a moral, na verdade, se confundem, né? Tá, quer dizer, as pessoas estavam restringindo a ética à moral, é isso? Isso. Ética profissional. Porque o conceito geral de moral, na filosofia, independente do que cada um acha, existe uma discussão filosófica que se divide da seguinte maneira. Na filosofia, de maneira geral, a maior parte das pessoas
quer dizer que tem um maluco que possa pensar diferente, porque todo mundo pode pensar diferente. A moral é aquilo que a sociedade entende como coisas que você deve fazer que são aceitas pela sociedade. Ou seja, você está dentro do pacto. Você está dentro do pacto e essa moral normalmente se transforma em lei. Então, a moral, depois de um certo tempo, ela acaba virando uma lei. É um consenso. Então, a moral é uma coisa que está vem da sociedade para o ser humano. Entendeu? E a ética é uma coisa que você tem o livre-arbítrio de, em determinado momento, poder, inclusive, questionar a própria moral. Eu vou dar um exemplo, que a gente conversou lá no nosso encontro. Por exemplo, escravatura. Lá no tempo, você viu também o vídeo? Ou você viu o áudio? Ouviu o áudio. O vídeo está no YouTube. O YouTube é uma ferramenta de vídeo. Fortíssimo, né? Não é verdade? Mas tem uma vantagem. Lá a gente dá pausa, bota no Wikipédia e cola. Então, quer dizer, a ética não se restringe à moral. Não. Não, é uma questão moral, você pode chamar o seguinte, que a ética é uma questão moral, mas a moral, digamos, a questão moral é quando você tem um dilema. Moral nesse sentido, sinônimo de dilema. Você tem um dilema, que você tem que tomar uma decisão. E aí, então, essa é uma questão moral que você vai ter que trabalhar com a moral. Se você vai ter uma atitude diferente da moral. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, simples. Na época da escravatura, na época dos escravos, era moralmente aceito você ter um escravo. Você podia ter um escravo. Ninguém podia dizer para você, não, olha só, que absurdo, você tem um escravo, então você fala, cara, estou dentro da lei. Né? Mas alguém, num determinado momento, teve uma crise ética e questionou a moral. E falou o seguinte, olha, apesar de ser moralmente aceito pela sociedade, será que é justo, em termos humanos, a gente trabalhar com escravos? Então, o que é interessante nesse processo, o que tem a ver isso com inovação radical? Por isso que eu tenho que incluir isso no módulo. Porque você só vai fazer inovação radical porque você vai questionar uma moral vigente. Porque o cara vai dizer, por que você quer fazer participação do cidadão? Por quê? Tem alguma coisa escrita na Constituição para o cidadão participar? É obrigatório fazer? Eu vou deixar de receber o meu salário se o cidadão não participar? Não vou deixar de receber meu salário. Eu vou continuar recebendo meu salário. O seu chefe está pedindo para o cidadão participar? Não, meu chefe não está pedindo para o cidadão participar. A sua mulher, por acaso, acorda de manhã e fala assim, não há mais sexo em casa? Se o cidadão não participar? Não há nada, minha mulher está tranquila. Então por que você está querendo que o cidadão participe da cidade? Não há moralmente um pedido, olha só que interessante, não há moralmente um pedido, a moral não está exigindo, não há uma lei, não há uma regra que diga. É a mesma coisa da escravatura. Não é uma coisa que está sendo pedida. Você vai dizer, mas o cidadão saiu na rua querendo mais participação. Tá, o cara vai dizer, eu não tenho nada com isso. Eu sou um servidor, eu não tenho nada com esse cidadão, meu problema é outro. Então, moralmente, se a gente for do ponto de vista moral, você não é obrigado a fazer nada do que a gente está fazendo aqui. Por isso que quando a gente fala que é uma discussão ética, e aí foi a discussão que aconteceu, chegou até um ponto da menina falou, eu não quero perder o meu emprego. Eu falei, opa, como assim não quer perder o seu emprego? Não, mas se o meu chefe não quer, não sei quem quer, não quer, e se eu quero, posso perder meu emprego. Aí eu falei, então aí a gente não está embolando o meio de campo. Porque a gente não está falando para você bater no seu chefe, nem está falando para você matar o seu chefe, nem está falando que você vai obrigar o seu chefe. Aqui não é uma coisa que a gente está hipnotizando você. Nós estamos dizendo, objetivamente.
quando você tiver a oportunidade de jogar a ideia da participação, se você tiver essa oportunidade, você estará pronto para fazer isso, independente de qualquer coisa. É só isso. Ninguém está falando para você matar o seu chefe. Ninguém está hipnotizando você. Ninguém tem o poder de hipnotizar você para você fazer nada. Hã? Não está querendo que você bata de frente com... Por isso que eu acho que a gente tem que vivenciar isso, a colaboração, porque quando você vivencia isso, por exemplo, se a gente já atua com um sistema nosso lá do treinamento, que a gente usa e vê a colaboração funcionando, e vê que a coisa está acontecendo, e vê que as pessoas estão usando, estão publicando, a coisa acaba, esses conceitos acabam entrando, porque o que acontece? Até que o primeiro seja feito e seja utilizado, as pessoas continuam achando que ninguém vai participar, que ninguém vai publicar nada, que ninguém vai fazer se não for obrigado. Enfim, enquanto não funciona um modelo, você não prova que o modelo funciona, porque assim, mas funciona fora da organização, funciona no TaxiBit. Mas o TaxiBit não é uma empresa de tecnologia. Pô, mas funciona na livraria lá, né, que você colocou lá no livro, não lembro o nome dela. Funciona lá na editora. Não, mas a editora não é uma empresa de tecnologia. Não, mas funciona não sei onde. Não, mas... Então nada tá bom enquanto não funciona dentro da sua casa, entendeu? Ó, tá vendo? Funcionou aqui na Implan, tá vendo como funciona? Funciona. E aí a coisa flui. Porque enquanto a gente coloca que a inovação, que a plataforma, ela atende, ela funciona, isso está fora, é mais difícil o cara te dar crédito. E mesmo que seja numa outra secretaria, pela Implan ser uma empresa que é pública, quando você vai na CEOP ou na SMA, fala, não, mas funcionou na Implan. Funcionou na Implan porque é pública, né? Por mais que não seja o mesmo negócio dele, né? É alguém que está no mesmo barco que eu e funcionou lá. Então, isso faz diferença. Eu acho que faz diferença. E aí eu vou separar. O cara esquece um pouco essa coisa. Não, mas olha só, entendeu? Raquel, eu vou ter que separar. Eu estava num cliente agora, e aí eu ia fazer um projeto com eram 6 parcelas de consultoria. E aí eu fiz a primeira, fiz o meu primeiro relatório, e estou fazendo o segundo relatório, estou pedindo para sair. E aí ela me perguntou, por que você está querendo sair? Eu falei para ela o seguinte, olha, infelizmente, a sua equipe não tem o perfil adequado para a especificação que eu estou fazendo. E não é um perfil objetivo só de não saber aprender o trabalho. É o perfil que é o perfil subjetivo da inovação. Tem gente que não tem esse perfil da inovação. Então isso que você está falando, eu concordo 100% com o cara que está na ponta, digamos, que não veio para o laboratório, que é o cara mais conservador. Então eu acho que a gente vai ter que separar esses dois perfis. Esse cara que você está falando, que você está dizendo assim, pô, olha, a gente só vai realmente arrebentar a boca do balão, tem muita gente que só vai entender quando sentir no dedinho, não sei, blá. Tudo bem. Eu acho que essa é uma dica que você está dando para um determinado perfil, que é o perfil do cara, que quando o cara preenche aquele formulário, não deixa vir para o laboratório nesse primeiro momento. Que é o cara mais... tendente à acomodação. Não é só acomodação, porque se o cara fosse acomodação, tá tudo bem. Só consumidor. É a pessoa que não só é acomodado, mas ela também tem uma sensação, as pessoas às vezes têm a vontade de não deixar que as coisas aconteçam. Por conta da zona de conforto mesmo. Não, existe a zona de conforto, existe a zona de conforto. Eu acho que existe a zona de conforto passiva e a zona de conforto agressiva. O problema da zona de conforto passiva não tem problema. O problema é a zona de conforto agressiva. Que sabota. Exatamente, que ela diz assim, não gosto e não quero que aconteça porque vai me atrapalhar a minha vida. Vai me tirar do chão, né? Não quero que aconteça, e para mim tudo bem, pode acontecer que eu estou na minha, ou não quero que aconteça e vou ser agressivo porque eu não quero que aconteça e vou começar a boicotar. Que é diferente. Uma espécie de preguiçoso xiita. Preguiçoso xiita radical black bloc. Que é em si uma contradição, né? Al-Qaeda. Mas o que eu quero te falar, Raquel, o que eu quero te colocar, então,
E aí eu digo o seguinte, nossa tropa de elite não é, nosso perfil de entrada não pode ser esse cara, nem o nosso amigo passivo, seja ele agressivo, seja ele passivo. Quando a gente está trabalhando com essa tropa de elite, e a gente está trabalhando com essa discussão ética e moral, o que eu estou introduzindo essa discussão? Porque a discussão é o seguinte, quando nós introduzimos a discussão ética, que é lá o nosso amigo Cortella diz que você tem 3 verbos, né? Eu posso, eu quero e eu devo. Né? Então, nessa discussão aqui do eu quero, eu posso, eu devo, o que acontece? Aqui tem uma discussão que você se incumbe do papel do eu devo. E o eu devo é uma postura diante da vida. Que você assume um papel histórico na sociedade. Você, é como se dissesse assim, essa foi uma percepção que eu tive com a turma lá. A cada época da sociedade que a gente vive, existem algumas bolas éticas que estão quicando na área. Se a gente morasse, por exemplo, vivesse naquela época dos escravos, ser abolicionista era uma atitude ética. Porque você ia dizer, porra, os caras estão lá, né, cara? Eu vou, acho que entrar nessa briga aí, porque, pô, né? Não tem sentido aceitar isso. Então, eticamente, você se posiciona a favor do outro ser humano. Imagino que na época da Europa, quando o Hitler começou a perseguir os caras, começou a matar todo mundo, a prender, etc. Eu acho que o pessoal que era, digamos, mais ético, falou, cara, pelo amor de Deus. Diz que o maior trauma do povo alemão é esse. Por que eu não me manifestei na época? Tem todo um contexto, etc. Mas existem alemães que se manifestaram. Sim, existe. E os que não se manifestaram se arrependeram. Pois é, então, aí é uma atitude ética. Eu devo ou não devo? Boto a minha viola no saco ou não boto a minha viola no saco? Aí a discussão que a gente teve na semana passada, que o pessoal falou assim, não, se eu perder o meu emprego, aí eu falei, não chega a este ponto. Porque o que a gente está discutindo, nós não estamos falando que a gente vai implodir a Iplan. Nós estamos falando um projeto que a diretoria está apoiando, que é oficial, que o prefeito tem interesse e que o mundo está discutindo isso. Quando eu digo uma atividade política, só se fala nisso. Então, assim, eu sei que as pessoas falam, mas não fazem. Não interessa, mas pelo menos já estão falando. Então, o que eu estou falando de tropa de elite, eu estou falando disso. Isso que você está falando não é para ser uma preocupação, é para deixar acontecer naturalmente. Isso que você está falando? Não, isso que você está falando do passivo agressivo, do passivo passivo, do acomodado passivo, o acomodado agressivo, não é o nosso caso, não é a nossa discussão. A nossa discussão, eu falo sempre para vocês, é a discussão de pessoas que estão com outro tipo de atitude. Porque no momento que você chega na empresa e fala assim, não, eu acho que é legal essa coisa da participação, aí o cara vai chegar assim, o que você está ganhando com isso? Aí você vai dizer, eu acho que eu devo fazer isso. Aí o cara vai dizer, mas por que você deve fazer isso? É uma discussão ética. Aí o cara vai, o que é ética então? Você fala, vou explicar para você o que é ética. Ética é quando você assume que historicamente está acontecendo um fato na sociedade, em que eu assumo meu papel histórico na sociedade, em que eu digo, eu vou, independente das situações, defender essa bandeira, porque eu acho que devo fazer. Porque é uma atitude ética minha. Porque eu acho que eu tenho que fazer, que eu devo fazer. Não sei se você viu, mas eu acho que tem um filme que traz bem essa coisa, até com o próprio exemplo da escravidão, que é o Amistad. Que eu acho que ele exemplifica bem essa coisa do advogado vai e ele defende a pessoa que está moralmente errada, que é os caras que tinham fugido, os escravos, defende eles porque ele acha que tem que defender. Eticamente ele acha que tem que fazer. Eu acho que talvez fosse um pouco também aquela lista de Schindler, né? Isso eu não vi. Esse eu vi, é bem forte. Eu acho que é um pouco por aí. Ele resolve, ele é um alemão, ele resolve botando uma lista dos judeus para ele tirar os carros alemães, né? Então são atitudes éticas. Então eu acho que essa discussão é fundamental
Porque uma das características das pessoas, quando elas vêm para o curso, e aí tem um vídeo que eu circulei, não sei se alguém viu, que é aquela discussão sobre a discussão do Cohen, psicanalista, que ele faz uma discussão que eu achei muito legal, chama A Ética dos Relacionamentos. E essa discussão sobre a ética dos relacionamentos, ele diz o seguinte: se a gente pegar Freud, ele coloca o seguinte, o Freud coloca o quê? O ser humano se divide em 3. Assim, emocionalmente falando, como constituição. Você tem o ídio. O ídio é o eu quero. É aquele cara dentro de você que fala assim, meu irmão, come esse sorvetinho aí, vai. Mete boca no sorvete. Vamos lá. Cara, ferra em tudo. Vamos, mete a boca nesse sorvete aí, cara, sabe? Sorvete. O cara tá querendo sorvete. Entendeu? Aí vem o superego e fala, pô, meu irmão, olha aí a balança. A balança. Tá gordinho. Segura tua onda. Hã? Não é pra mim não. Não, tô olhando. Não posso olhar pra Carol que ela vai até achar sacanagem, né, cara? A Carol é o contrário, né, cara? E nem pra mim que senão você me ofende. Isso aí. Então vou olhar pro Arrulho. Bullying não, é bullying. Então, quem faz o meio de campo é o ego. O ego vai analisar e vai tomar uma decisão. Então esse cara diz uma coisa interessante. Ele fala que a gente precisa construir e amadurecer. Antigamente eu tinha uma discussão mais oriental do ego como um elemento perverso na sociedade, né? O cara tem um ego grande, não sei o quê. E eu estou trabalhando com a ideia hoje do ego infantilizado e do ego mais amadurecido. No sentido de você ir aprendendo a se relacionar com ele, aprendendo a lidar com questões éticas e você ir assumindo que em determinadas situações você pode fazer determinadas coisas, em outras não, que você vai conseguindo se autocontrolar para evitar que você cometa alguns atos que depois você diz, pô, não era isso que eu gostaria de ter feito. Eu acho que eu não agi bem, não foi legal. Isso é uma atitude antiética, certo? Não foi legal o que eu fiz, né? Então, esse equilíbrio é um equilíbrio que ele chama que você tem que fortalecer um ego ético. E por isso que eu acho que essa discussão é importante para o nosso grupo, porque eu acho que o que a gente está fazendo aqui, no laboratório e de inovação radical, é uma atitude ética. Que aquela discussão que a gente fez meio barro, meio tijolo com a gente aqui, que foi uma discussão do crachá. Eu não sou meu crachá. Eu sou uma pessoa, eu sou um cidadão, eu sou um ser humano. Eu sou um servidor que eu quero assumir uma atitude ética em relação ao que está acontecendo no mundo. Isso te dá um posicionamento em relação ao contexto, porque a moral toda, principalmente do serviço público, é, meu irmão, baixa a bola. Por que você está fazendo isso? O que você está ganhando com isso? Qual é o seu objetivo ao querer que o cidadão participe? Para que você quer fazer isso? Você não vai ter uma justificativa dentro da lógica tradicional. Você não pode dizer, não, acho que eu vou ganhar mais um dia. O cara, tá de brincadeira. Aí você vai falar, não, mas eu quero aparecer bem pro chefe. Também não vai, porque o cara não está te obrigando a fazer isso. Então por que você está fazendo isso? O cara, se você diz pro cara, não, eu estou achando que eu quero fazer isso, porque eu acho que eu tenho que fazer, porque é uma coisa histórica e eu estou me incluindo na história. Eu estou dando um sentido para a minha vida. Eu estou dando um significado para a minha vida profissional. Aí o cara não tem discussão. Fala. Assim, estou aqui viajando. Viaja. Com base no estudo, será que a cultura também não é um fator para se levar em consideração quando a gente usa o ego como esse mediador? Por exemplo, assim, eu tenho contato com algumas comunidades japonesas e as crianças são ensinadas, por exemplo, quando você entra no transporte público, crianças mesmo de 3, 4 anos, elas não podem fazer barulho, né? Só que quando elas entram no metrô no Rio, elas veem que, pô, criança, se quiser cantar, canta, se quiser dançar, dança. Só que dentro daquele núcleo, fazer barulho incomoda o outro. E o incômodo dentro da cultura deles ao próximo é algo que não se deve fazer.
E aí entra essa questão, vamos supor, a criança se vê ali, poxa, será que eu posso brincar também? Só que ela começa a entrar nesse conflito, isso eu digo assim, pegando esse exemplo, né? Com o que foi estabelecido dentro da cultura dela. E aí eu vou trazer para mim, como eu me sinto aqui dentro. Muitas vezes eu sinto que posso, né? Só que existe uma pressão cultural muito ainda, muito forte, que aquele posso não é um posso libertador, eu posso, né? Eu ainda me sinto assim muito, eu posso até aonde, né? Então assim, o que eu sinto com base nessa discussão ética e moral, a questão cultural, né, e principalmente dentro de uma empresa pública, eu acho que pesa um pouco e hoje eu ainda não consigo equilibrar essa questão. Não é a cultura que molda o it? Superego. É o superego que molda. A cultura é uma expressão, se a gente for trabalhar nessa ideia, a cultura hegemônica é a moral. Sim. Era onde eu queria chegar também, pensando. A cultura é a moral. Então é assim, olha, pede-se de você tais e tais coisas. Agora, todas as mudanças do mundo foram mudanças éticas. Eu vou dar uma aula agora na escola da minha filha na sexta-feira, quero falar desse exemplo. Você vai pegar um exemplo que eu acho, por exemplo, nessa discussão de moral e ética, que eu acho super interessante. Você vai dizer o seguinte: os black blocs estão se justificando, dizendo nós temos o direito de quebrar porque nós fomos oprimidos. Então, por causa disso, a gente tem o direito de quebrar. Então aí você pode dizer, realmente, moralmente, os caras foram oprimidos esse tempo todo e tal, então eles têm. Você até, digamos assim, é uma justificativa moral que eles estão alegando que querem responder daquela forma, né? Mas você vai pegar uma outra atitude que a pessoa tem toda a possibilidade de usar o recurso do quebra-quebra e não há. Eu vou lembrar vocês do Mandela na África do Sul. Você vai pegar o apartheid na África do Sul, não existe violência maior do que o apartheid na África do Sul. O Gandhi também, é paralelo. Então, no apartheid da África do Sul, primeiro, justificativa de sair botando bomba, todo mundo ia dizer, realmente o negócio, agora o pessoal está se vingando. O cara podia estar saindo matando gente. O cara passa não sei quantos anos preso, pelo menos uns 20. O cara podia sair da prisão cuspindo marimbondo e todo mundo ia dizer, o cara foi injustamente, porque eticamente ele era o cara que estava ali defendendo a ética humana, né? Ele era o Tiradentes da época, digamos. E quando ele sai da prisão, ele diz, não vamos partir para a violência. Vamos construir uma nova sociedade. Apesar de tudo. Aí que vem a discussão interessante. Porque você vai trabalhar no apesar de tudo. Entendeu? Apesar de eu ter todas as justificativas para sair quebrando tudo, eu quero construir uma nova sociedade. Eu quero ter uma atitude porque eu vou introduzir na sociedade um ego mais ético. Porque você só vai construir uma coisa nova na sociedade se você trouxer a ética. Se você for um cara ético, senão você não vai dar o exemplo. Você não pode querer derrubar a moral, querer impor a moral outra coisa. Uma outra moral. Uma outra moral, isso aí. Que não tem uma ética por trás. Você tem de convencer a moral a ela se modificar. Exatamente. E a contraforça não vai existir. Lá nos Estados Unidos teve dois braços, né? Teve o braço do Martin Luther King, que foi a não violência e tal. E teve o braço do Malcolm X, que era o cara que falava, não, vamos quebrar, a gente tem que resolver na briga, tem que resolver eles não vão deixar isso acontecer. Então foram dois braços que tentaram também. Exatamente. Linhas diferentes, cada um com seus seguidores, né? Eles se comunicavam, chegaram a se comunicar, Eles são contemporâneos? Eles são da mesma época, do mesmo. Eu achava que o Malcolm X era mais... Eles são do mesmo movimento, só que o Martin Luther King tem 50 anos o discurso dele lá. Então, assim, tudo lá é muito recente, né? E você vai lá, você ainda sente as coisas assim meio estranhas, né? Porque é bem diferente. Né? Eu pude notar isso
época que eu estive lá por 3 meses, exatamente no julgamento do O.J. Simpson. Aquele que matou uma esposa que era branca. O país se dividiu em 2 nações. Exatamente. E não torciam pela verdade, torciam contra o negro porque era negro e a favor do negro porque era negro. Era um negócio. Olha, eles são muito mal resolvidos. Né? Ainda tem muitas dificuldades. Esse menino mesmo que, na época que a gente estava vivendo a questão da Marilda aqui, eles estavam vivendo a questão lá do garoto que foi preso, não sei se ele chegou a ser preso por policiais e tal, porque aí teve a discussão, foi preso porque era negro, né? E ele não tinha nada, ele não estava fazendo nada de errado, né? E eu participei nas férias de um evento que comemorava os 50 anos do discurso do Martin Luther King. E aí é o evento uma manifestação, né? Diga-se, e até eu estava tentando escrever alguma coisa sobre a diferença das manifestações aqui. Porque lá eu vi o cartaz a favor desse menino, vários grupos inteiros a favor desse garoto que queriam justiça, grupos falando do voto do imigrante, grupos falando da educação, que eles estão reclamando que a educação está caindo a questão da qualidade, não estão preparando bem as crianças, essa coisa do futuro, né? Então tinham grupos também falando. Milhões de grupos e na manifestação tinha policial, água, gente, banheiro e ninguém entrou em conflito. Apesar de ser um evento comemorativo, era muita gente e eram muitas reivindicações e eu não vi um guarda chegar e dizer, me dá esse cartaz aí. Você fala o que você quiser, o meu papel é manter a ordem. Tem a questão do respeito, de convivência. Água, as pessoas vinham te dar água, você vai participar da manifestação, toma água. Você não pode, tá muito calor, né? De graça, nos balcões assim de água. Então assim, era outro nível de reivindicação e de troca. Eu acho que de troca até, né? Agora, tudo isso muito conquistado no pouco que o Nepo falou. É a lei que diz. Você não pode interferir na manifestação do coleguinha. Então, assim, a lei está dizendo, se o cara for lá e for incomodado, ele vai lá pro guarda e diz, olha, tá atrapalhando a minha manifestação, não pode. Eles sabem muito bem o que pode e o que não pode. Acho que é a diferença daqui. Eles sabem muito bem o que pode e o que não pode. E aí cobra do outro, e o outro sabe que vai ser cobrado, e aí também anda pianinho, né? Vai na linha da coisa. Mas é tudo muito no seu lugar, né? E acho que a gente tem muita coisa para aprender com eles e ao mesmo tempo muita coisa para ensinar também, né? E principalmente com esses líderes, né? Aprender muito com o que fez o Martin Luther King, aprender muito com o que fez o Nelson Mandela. Tem um filme chamado Invictus, que ele usa a paixão nacional, que é o nosso futebol aqui, né? Para unir as pessoas. Para unir as pessoas. E assim, é uma estratégia. Ele não é porque ele gosta do rugby lá. É uma estratégia, ele é um estrategista. Primeiro que era um esporte de branco. Ele é um estrategista. Mas eu acho que a gente tem que perceber, e aí a gente, quando você está falando do Martin Luther King e o Malcolm X, os dois foram assassinados, né? O Malcolm X eu não me lembro, mas acho que sim. E você vê o seguinte, a mensagem do Martin Luther King até hoje ficou mais forte. Porque existia ali... No mundo todo, né? Existia ali uma mensagem que era a tentativa de construção de uma coisa nova. Que isso tem a ver com a ética. Entendeu? É o que eu vou falar na escola da minha filha. O problema lá foi que houve um boletim, alguns alunos lá anonimamente xingaram alguns professores, então tem uma palestra sobre ética e moral lá, no boletim dessas coisas. E eu vou falar um pouco sobre isso, né? Quer dizer, a ética é uma coisa que tenta construir e reduzir o sofrimento. E quando você vai na luta moral pela moral, na verdade você pode causar mais sofrimento, porque você, na verdade, e normalmente quando você tem a vitória de um grupo que não é ético, o grupo quer impor a sua moral e aí vai... É o que aconteceu com a Revolução Francesa, né? E a Revolução Russa também.
tirando aí algumas coisas que as pessoas davam, e também um pouco a Revolução Cubana. O nego passou o rodo, entendeu? O nego passou o rodo, o nego quis saber, mandou matar. Ah, não sei o que, os caras mereciam, não, tudo bem, mas é humanamente. Voltou de novo. Sabe, em termos éticos, assim, vai passar o rodo, tudo bem, né? Exila os caras, manda embora, não gostou, agora mandar passar o rodo. Então, são discussões que você tem, né? Que você vai, a moral passa a ser uma coisa tão consistente, tão dogmática, que ela passa. Essa discussão, eu acho que é uma discussão relevante pra gente, porque quando a gente está querendo construir alguma coisa aqui, é uma discussão ética. Que eu acho que a briga que se tem hoje na sociedade é que a gente tem que assumir uma luta ética que existe na sociedade para construir uma sociedade mais participativa com menos sofrimento. E quando você assume isso aqui dentro da instituição, você está dizendo, olha, eu estou querendo assumir essa posição. Por isso que esse trabalho é um pouco esse. Não é um trabalho de obrigação, não é um trabalho que você vai ganhar mais valor. Quer dizer, o valor que você vai ter aqui é um valor para a sua própria vida. Chegar no seu filho, o cara vai falar assim, papai, o que você faz? Não, meu filho, eu estou aqui participando disso, estou fazendo isso, que eu vou, papai, pô, legal, papai. Entendeu? Se orgulhar. É uma questão de você se orgulhar de você e as pessoas se orgulharem. Fala, pô, meu pai está lá ralando para isso. Chegar no final lá dos tempos, você dizer, pô, pelo menos aquilo ali eu fiz. Né? É um pouco isso, né? O Nietzsche tem uma coisa que eu me identifico muito, que ele diz o seguinte, a vida é um passatempo, cada um escolhe o seu. E é isso. No fundo é um passatempo. O cara está colecionando selo, o outro está colecionando borboleta, né? E você está querendo fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. Não vai mudar nada. Se o cara entrar com uma discussão mais ampla do que o planeta vai acabar, que um dia vai acabar, e que todos o ser humano vai morrer, que não adiantou fazer todas as poesias, todas as músicas, todos os livros, todas as obras de arte, não adiantou nada. Já pararam para pensar nisso? Que não adianta nada fazer nada disso? Porque se morrer o ser humano, a barata não vai olhar um Leonardo da Vinci e vai falar, ai, que bonito. Vai roer, acabou. Então, no fundo, se você olhar daquela coisa assim bem objetiva, não tem nada que sobre nada, não vai sobrar nada. Agora, já que é um passatempo, qual é o passatempo que a gente vai fazer? A discussão é essa. Qual é o passatempo que você vai ter? Tentar se divertir o máximo de tempo possível. Então tem vários tipos de diversão. Aí uma diversão que pode ser interessante, uma diversão que você está fazendo coisas que as outras pessoas vão sofrer menos. Então é uma discussão de sofrimento menor. Quando a pessoa vem com aquele discurso para mim, ah não, para mim nada importa, eu sou um cara desacreditado e tal, para mim tá falando, tudo bem, mas e o sofrimento das pessoas? Você ignora esse sofrimento? Você pode ignorar esse sofrimento, mas outro pode dizer assim, não quero ignorar esse sofrimento. Se eu posso fazer alguma coisa, se eu posso vir aqui no IPLAN, trazer essas ideias todas, e vocês se conscientizarem, não sei se vocês ficaram pior ou melhor depois do laboratório, né? Mas digamos, né, que vocês passaram por essa discussão, e essa discussão trouxe vocês para uma taxa maior de humanidade, eu já até estou escrevendo sobre isso. Uma taxa de sofrimento. Uma taxa maior de humanidade, que é uma taxa maior de liberdade, mas uma taxa maior também de responsabilidade, de sofrimento. É verdade. É menor de sofrimento. Maior. Maior. Bate de frente com vários. Aí a questão de sofrimento Não, é verdade. Você pode dizer o seguinte, é um sofrimento mais consciente. Não é visão maniqueísta, ser maior ou ser menor. Depende do aspecto, né? Mas a questão da consciência do sofrimento, acho que é a antítese da ignorância. A ignorância é confortável. Exatamente. A consciência é cada vez mais. Eu não sei, eu acho que quando causa você mais tem sofrimento. clareza Mais sobre algumas pleno. coisas. Consciência é mais plena. Eu acho que quando você Sim, tem mas mais você tem mais clareza, escolhas. Você está mais pleno, você está mais Mas você tem integrado, mais você escolhas tá para mais fazer, eu acho. mas ao mesmo tempo isso aí, você tem mais recursos. Fala. Não, voltando a moral e ética para mim é uma coisa meio, porque elas estão, na minha cabeça, intimamente ligadas, mas elas são muito claramente separadas conceitualmente. A Raquel deu o exemplo lá da manifestação, onde existe um respeito, né? Aqui a gente chegou à conclusão que cultura é intimamente ligada à moral, né? Então lá respeita-se leis, existe o respeito pelo outro, cada um na sua, cada um cumprindo o seu papel socialmente. Aqui, não sei se está ligada à moral ou à ética do tipo, não, olha só, esses caras aqui, a polícia está aqui para segurança, mas
sei lá por quê, num desvio, sei lá, conceitual de ética, os caras metem o pau indiscriminadamente. Isso está ligado ao quê? A moral ou a ética? Para mim, eu sinto como uma cultura estabelecida. Eu acho que, e aí tá, para mim, se a gente fizer essa analogia, tá ligado à moral. Isso. É isso? Isso. A minha opinião é essa. Mas Mas aí a você diz que discussão é a ética. ética... Pois Mas é. o Black Bloc está fazendo uma discussão ética, não é isso? O Black Bloc está fazendo discussão ética, ele é pseudo-ética, mas ele quer introduzir a moral dele. A moral dele é, eu tenho o direito moral de ser a polícia da manifestação. E mais, eu tenho o direito moral de provocar a polícia também. Então vamos dar um passo antes. Quem está protestando e não é Black Bloc está fazendo uma discussão ética. Está fazendo uma discussão ética. Quando o cara vai para a rua e diz assim, eu vou para a rua porque eu acho que a gente deveria melhorar nisso, ele está tentando criar uma ética para questionar uma determinada moral. Né? Agora, de repente o cara também, aí tem vários movimentos possíveis que você vai para a rua. O cara pode dizer para a rua assim, não, eu quero o meu aumento, mas não quero saber se vai melhorar a educação. A educação para mim não é problema. O problema para mim é o meu salário. Porque aumentou o meu salário, vai melhorar a educação. E o cara sabe que não é verdade. Às vezes ele é Olha, uma vez eu tive uma discussão, eu era da Associação de Funcionários, dos Empregados, do Sindicato do Banco do Brasil. Dos sindicatos bancários. Então, olha só, eu era da Associação de Funcionários dos Sindicatos Bancários. Você vai imaginar, não existe um lugar melhor para trabalhar, porque, pô, imagina a ética de um dirigente sindical. Né? Esse cara, como empregador, é um cara espetacular, maravilhoso, né? Porque, pô, o cara discute isso o tempo todo. Os caras eram super patronais. Nós fizemos uma greve dentro dos sindicatos bancários que durou 37 dias, nós fomos descontados dias parados. E nego armado na Assembleia contra a gente. Então, e aí tinha um cara, dentro da associação, da nossa associação de funcionários, que o cara não trabalhava legal. Eu falei para ele, meu irmão, você tem que dar o exemplo. O fato de não justifica a atitude que você está tendo. Nada justifica o fato de você não estar trabalhando direito. Porque se você não trabalhar direito, qual é a moral que nós vamos ter? Né? Qual é o argumento? Você não vai combater uma coisa com outra coisa. Não é aquela dente por dente, olho por olho. Por isso que eu digo que a discussão é interessante, quando você tem uma discussão que eu acho que da ética é importante, é a seguinte: a ação é do outro, a reação é sempre sua. Quem escolhe a reação é você, não é o outro. O cara, o prefeito é isso, não sei quem é aquilo, não sei o que, papá. Tudo bem, é tudo isso, tá? E daí? Quem escolhe a maneira de eu trabalhar sou eu, independente de qualquer coisa. Estou ganhando pouco, então você está ganhando pouco, então você vai sair desse lugar, você vai para um outro lugar para ganhar melhor, se você acha que você não tem condição de trabalhar. É o que está acontecendo com esse cliente agora. Falando, eu não posso trabalhar aqui, porque você vai me pagar 6 parcelas, eu vou te enrolar, e no final nós não vamos fazer o projeto. E no final vai acabar caindo nas minhas costas e eu sei que não sou eu que sou responsável. A sua equipe não tem condição de fazer o que eu estou falando. Você tem condição de colocar uma pessoa assim? Não, não tenho. Então eu falei, infelizmente não dá para continuar. Eticamente eu não me sinto capaz. Luciano, só fazer uma ponderação. Que eu Pondere. Não, daquela observação do Vitor no grupo básico, que essa questão de moral e ética tem a ver com o contexto que você está inserido, no recorte que você vai fazer. De repente, num sistema filosófico, ou num tipo de governo, num tipo de organização, a moral pode ser diferente, então a gente tem que dar uma relativizada. Não tem essa moral absoluta, né? Vale para o Ocidente, tem que valer para o Oriente, vale para a África, não vale para a Austrália. Então acho que tem que trazer um pouco aquela questão da microfísica do poder, né? Aquele grupo, aquela organização tem aquela moral e em cima daquela moral, né, você tem aí uma atitude ética. Quer dizer, individualmente você pode se posicionar até, você me observou bem, né, me corrigiu bem.
a ética é de cada pessoa, né? Você pode opinar sobre várias, que a gente polemizou um pouco, né? Sobre um filme de 2 irmãos que são homem-bombas. Não sei se vocês já viram, né? Que é Paradise Now, que é um filme de um diretor acho que é israelense, e ele acompanha, né, uma discussão com essa questão da visão israelense, a visão dos palestinos, a visão da terra, e o dilema desses 2 irmãos, né, que estavam próximos de grupos, né, radicais, e eles têm posturas, né? Então eu me coloquei assim, sem parâmetros para poder avaliar se aquilo ali é certo ou não. Mas independente disso, né, a minha ética, eu acho que eu não posso me furtar a se posicionar sobre isso, porque tem princípios mais gerais, de vida, né, de sobrevivência, direito à vida. Então, aí, só queria registrar isso, essa questão do contexto, né? A gente julgar aqui uma decisão lá dos aborígenes da Austrália, uma coisa que a gente não sabe, ou então dos greys, que são extraterrestres, que têm uma outra ética, sabe? Nós temos discussões mais próximas da gente. Não, eu estou dando tem exemplo. Brasília, tem os que usam helicóptero para ir para o trabalho. O Brasília, eu acho reflexo da sociedade. Não, Uma sociedade corrupta, é uma sociedade corrupta que está esperando um governo ético. Quem é o patrocinador? É um caldo de cultura. A moral estrutural é corrupta. A partir do momento que eu aceito pagar o guarda para ele me liberar, eu estou sendo corrupto. E a gente faz isso no nosso dia a dia. Então a gente espera que eles sejam diferentes, mas quando a gente está no aperto, na dificuldade, a gente espera que ele aceite. A gente espera que o cara aceite para me liberar, porque eu não quero ter problema. Mas aí é que Então a gente bate o sinal fechado. Basta o sinal fechado, não precisa de... A gente bate o sinal fechado porque o problema da segurança são os é muito pequenos grande, poderes, né? né? Que o Caetano e os filósofos franceses são pequenos poderes que vão delineando, né, a moral e a ética. São, assim, coisas do dia a dia. Acho que todo dia a gente passa coisas... Por que essa discussão, depois a gente dá uma... Por que essa discussão é relevante para a inovação radical? Porque fazer inovação radical é questionar uma moral. Entendeu? Fazer uma inovação radical é questionar uma moral vigente. De alguma forma você vai questionar uma moral vigente. Que o cara vai dizer, não, peraí. Como assim? Como assim? No caso especificamente nosso, então, é mais grave ainda. Porque a moral vigente é o seguinte, olha só, vou explicar para você como é que funciona. O cidadão, ele colabora, mas ele não participa. Ele pode até colaborar, mas ele não pode participar, porque quem toma a decisão sou eu. Que a decisão quem toma sou eu. Aí você vai falar, mas por quê? E nós temos hoje ferramentas que podem permitir o cidadão de poder participar. É uma questão, é cultural, tudo bem, é cultural, mas por trás dessa cultura tem uma moral, porque ele não tem capacidade para tomar essa decisão. Ele é um negro sem alma, que é a justificativa da escravidão. Ele é um negro sem alma, e porque ele é um negro sem alma, ele não tem condição de tomar decisão. Né? Ele não tem condição de participar porque ele vai tomar uma decisão errada. E olha aí, eu sei tomar a decisão certa. Aí quando você vai estabelecer esse processo, você está fazendo uma discussão ética. Você vai dizer, não, mas olha só, eu acho que a gente chegou num determinado momento que a gente tem que mudar esse contexto. Então vocês têm que situar essa situação, por isso que eu digo, esse processo aqui, o nosso projeto, vocês já são a turma avançada, vocês já estão num nível de discussão mais profundo, né? A gente está, na verdade, fazendo uma discussão aqui que eu digo para vocês o seguinte, nós estamos aumentando a nossa taxa de humanidade. A nossa taxa de complexidade diante do mundo. Entendeu? Independente se esse projeto vai funcionar na Implan, se não vai funcionar na Implan, se esse projeto vai vingar, se não vai vingar,
A discussão que a gente tem que fazer para a gente começar a poder fazer esse trabalho de inovação radical é uma discussão que a ética e a moral tem que entrar também. Porque no momento que a pessoa vier questionar você com um discurso moral que é, meu irmão, não esquenta a cabeça. Sempre foi assim. Sempre foi assim, você vai dizer, primeiro, que a coisa está mudando. E segundo, que eu quero fazer desse jeito. Porque eu acho que eu devo fazer. E aí não tem discussão. Quando entra uma discussão ética, que você diz, eu devo fazer, o cara vai falar o quê? Que você disse assim, eu quero fazer, mas quer por quê? Me explica, mas por quê? Né? Ou mandaram fazer. Então tá, mandaram, já que mandaram. Uma vez eu me lembro claramente, né? Eu estava na RNP, eu fui convidado. A primeira vez que eu comecei com o negócio de internet, eu fui convidado para fazer uma bolsa. E aí eu fui chamado para a RNP. Aí eu cheguei lá, falou, você tá aqui uma sala, você trabalha na internet, né? Tá aqui uma sala, tem essa impressora. E eu falei, o que é para fazer? Não, fica aí. Fica aí como? Não, a gente criou esse negócio, a gente vai ver o que vocês vão fazer, fica aí. E eu sempre fui inquieto, né? Falei, então tá bom, vamos ver o que a gente vai fazer. E comecei. Aí resolvi fazer uma homepage, resolvi fazer não sei o que, daqui a pouco eu tinha uns 4 ou 5 projetos já em desenvolvimento. Né? Aí me liga um cara. Eu estou sabendo que você fez esse projeto? Eu falei, fiz. Ele falou assim, quem mandou você fazer? Aí eu falei, quem não mandou? Escondi na lata, eu falei, quem não mandou? Não. Tem algum problema? Não, problema nenhum. Porque não teve ninguém para mandar, mas também não teve ninguém para não mandar. Porque todo mundo está vendo o que eu estou fazendo. Então, não tinha líder alfa. Não tinha líder alfa, então estava eu que nem um doido lá fazendo as minhas coisas. E foram vários projetos que vingaram, que foram bacanas, etc. Então, eticamente eu estava nisso, eu estava ganhando salário, eu queria fazer alguma coisa. Então eu acho que é um trabalho que eu acho que a gente tem que discutir, e eu vou introduzir, eu quero falar para vocês que eu vou introduzir isso na metodologia do laboratório. Então, primeira etapa é amadurecendo mais as aulas por enquanto, né? Versão 3.0 do nosso método. Primeira aula é uma introdução geral do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve fazer no nosso curso, né? Não deve falar mal do prefeito, que não é um problema seu, não interessa. Não deve falar mal do Obama, não deve falar mal do seu pai, nem da sua mãe, nem do seu tio, nem da sua tia. Não é problema nosso. É um problema que tem que ser superado. Então é uma discussão que eu faço. Então essa é a primeira parte. A segunda parte é a diferença entre percepção e realidade, que se consolidou, eu acho que é uma coisa legal. E agora a terceira, no nosso terceiro encontro, eu estou agora dizendo que é uma discussão sobre ética e moral, que a gente fez com o pessoal, e eu acho que foi bem legal aquela discussão, né? Quem ouviu o vídeo, sugiro vocês escutarem, que foi uma discussão, chegou um momento que foi quente, né? Porque as pessoas entraram por caminhos interessantes. Né? Foi um processo de construção colaborativo, coletivo. Nosso PowerPoint precisa de uma revisão, né? E o nosso quarto encontro da aula 3, agora eu vou falar sobre, eu quero trabalhar com eles na quinta-feira, a diferença entre filosofia, teoria e metodologia, para entrar na parte de teoria. Aí eu vou entrar mesmo na evolução cognitiva, aí eu vou entrar na discussão mesmo da por que a gente está entrando. Mas olha só que interessante, tem que passar esse período, esse troço todo, para poder começar a falar da teoria, que isso aí depende de qualquer coisa, para o cara entender e tal. Luiz, comente. Aproveitar o gancho aí da Raquel. O gancho? O que a Raquel comentou sobre alguns fatos históricos aí de revoluções famosas. Tem um cara chamado Gene Sharp, vocês já ouviram falar nele. Ele foi indicado 3 vezes para o Prêmio Nobel da Paz. Ele escreveu um livro chamado Como Iniciar uma Revolução. E nesse livro diz claramente que se você quer tirar um regime do poder, não jogue pedra na polícia. A filosofia dele se baseia na ideia de que... Vou anotar aqui. É como iniciar uma revolução. Gene Sharp. É aquele dos 80 e tantos passos? Eu acho que é. Está colocando no site dos alunos.
Mas basicamente ele diz assim que um regime é estruturado em pilares. Você tem que derrubar esses pilares, você tem que entortar os pilares até que o regime caia. Mas você não pode entortar os pilares a ponto de destruí-los. Então a ideia da teoria do cara é assim, você não tem que jogar pedra na polícia, você tem que convencer a polícia a estar do seu lado, contra aquele regime. Como é o nome do cara? Gene Sharp. Gene? Gene, é Gene, Sharp, S-H-A-R-P. E existe uma ideia, um pensamento que esse livro está por trás de todas as revoluções recentes, a começar da Primavera Árabe, dentre outras, né? Acho que desde da queda do muro, acho que já está aí, né? Eu não sei, não tenho certeza, mas aquele Milosevic, eu não lembro exatamente onde foi. Acho que aquele Solidariedade já tinha isso. Pois é, dizem que todas as revoluções se basearam nesse livro. Esse livro é proibido em alguns lugares. Na Rússia ele começou a ser editado, parece que invadiram a gráfica lá para não deixar... que o cara fez um manual de... É um manual de democracia, digamos assim, né? E ele já foi acusado de ser agente da CIA, agente secreto da CIA, né? Como se ele estivesse escrevendo aquilo para derrubar, entendeu? Com interesses dos americanos, né? Existe isso também, essa acusação, né? E o prefácio do livro dele é do Gandhi. É do Gandhi. Então Eu achei interessante foi as partes que falam sobre a mídia, né? Que o cara tem que fazer cartazes em inglês. Tem isso também. Tem umas regras. O cara usa a mídia mundial em prol do... Para chamar a atenção. O Gandhi escreveu ou ele pegou? Eu acho que ele escreveu. Eu vou confirmar para você, mas acho que ele escreveu. Pegando o gancho do gancho. Não, mas o livro aquele filme, antigo. Me corrijam aí, aquele filme Uma Mente Brilhante, ele faz uma pequena parte também, que eu não sei se chega a prêmio Nobel, alguma coisa assim não. O John Nash, que fala sobre a teoria da colaboração, que o filme pincela muito na casquinha, porque é algo assim espetacular realmente. E matematicamente balança até a economia em alguns momentos, é muito interessante. A força da colaboração. John Nash. Uma Mente Brilhante. Esse filme é muito legal. Muito interessante. Porque esse filme ele tem que lidar com os fantasmas dele e ele resolve partir para a consciência dos fantasmas. Edson, fala aí. Ética e moral. O que está me desconfortando hoje é a volta lá na filosofia, no cínico, no cinismo. Estava vindo no rádio aí essa questão lá do atendimento às vítimas lá daquela boate em Santa Maria, 242. A CBN fez entrevistas com pessoas que estavam sendo acompanhadas e as pessoas dizendo que gastaram dinheiro, que não estão sendo acompanhadas, e ao mesmo tempo a posição do Ministério da Saúde. O ministro, que não fez a entrevista, mas colocou que está chegando na terceira fase desse projeto, que já é uma evolução lá do atendimento. E os fatos, assim, pelo menos nessa confrontação dos fatos, está se mostrando que a atuação do Ministério está desejando mesmo, entendeu? As pessoas estão falando, olha, eu já gastei dinheiro com psicologia, estou gastando dinheiro e não fui reembolsado, a integração do Ministério da Saúde junto com o governo do Estado, junto com o governo municipal ainda não veio. Então, aquele negócio, vou começar a ser cínico, entendeu? Não, você está falando mentira. Não. Aí tem umas atenuantes, aí vai para a retórica, né? Vai para a retórica. Não, porque não é questão que as pessoas não estão sendo... Existe um protocolo, existem sempre um interdito aí, né, que é desfavorável para a ética, né? Então, como que a gente combate o cinismo? Vamos derrubar. Não, eu sei, mas como é que você combate isso em larga escala? Derrubar esse pilar. Se você tem, né, uma classe dominante que é cínica, entendeu?
Então, isso, é esse desconforto aí que vem me... Antes. Eu vou também pegar aqui, assim, eu acho muito estranho muitas vezes. Inovação. Todo brasileiro que sai do Brasil fica muito impressionado com o comportamento de sociedades como a americana, japonesa. Tá tudo bem. Só que trazer um pouco dessa... Acho que é uma sensação de respeito que existe lá que a gente não preserva aqui, né? Quando a gente tem quando aumenta a humanidade, aumenta o sofrimento. Eu acho que é inversamente proporcional. Acho que quando a gente tem consciência de algumas atitudes nossas, a gente tem mais clareza no que está fazendo, por exemplo, a questão do suborno lá, né? Uma vez foi muito engraçado, eu estava dirigindo, o cara me parou e falou, pô, mas se você liberaria... Eu falei, cara, eu tô toda certa, vamos lá, vamos resolver isso em algum lugar. Não é bem assim. Eu acho que quando você tem consciência e tem menos, primeiro, você tem menos medo desse enfrentamento, né? Seria muito mais fácil, eu estava sozinha, pegar, pô, toma aí, me libera, porque eu acho que essa falta de coragem, essa atitude está muito ligada ao medo. E o medo está ligado ao desconhecido. Acho que quando a gente conhece, clareia um pouco as ideias, a gente tem mais atitude para enfrentar, né? E falando um pouco que o Edson estava falando desse cinismo, né? Eu acho que o cinismo ele vem, e concordo sim que hoje Brasília é um reflexo da nossa sociedade, que é muito mais fácil fingir que não estou entendendo o que está sendo dito, é muito mais fácil, tá fazendo ou não tá? Tá ajudando lá o pessoal ou não tá? Ficar meio à margem disso é hoje o que acontece nas nossas escolhas políticas, a gente está sempre à margem. Acho que quando se posiciona, acho que fica tudo mais claro para todo mundo. Então acho que, e essa questão ética e moral às vezes me balança muito. Paulo? Estou digerindo um pouco essa coisa, as outras discussões filosóficas também que a gente vê nos vídeos, e eu acho que tem que bater palma mais uma vez para você, porque eu acho que essa discussão aí era realmente muito importante e você tinha que ter trazido ela. Legal. João? Não é fácil não, né? Sair dessa relativa zona de conforto, lembrando que a Anis comentou, veio de moto, como costumo fazer, o guarda para, aí você estava na calçada, como eu estava na calçada, eu acabei de sair do posto de gasolina aqui, documento, não sei o que, não tinha jeito, o discurso você está errado, eu quero dinheiro, tu vai morrer no dinheiro aqui. Aí tu olha para aquilo ali e pensa, vou ficar aqui uma hora, vou começar, polícia, socorro, polícia, dá umas malucas ali, que dá vontade, né? Tu dá 10 pratas, mas agora, assim, tem horas, eu até pegando um pouco além, já fiz algumas, vamos botar assim, eu gosto desse exemplo, ação social dentro do lixão. Aí o cara chega aí, para tu entrar aqui, tu vai ter que ter um dinheiro aí para poder fazer essa caridade que você está falando aí. Pô, tu deve estar de sacanagem comigo, né? Vou falar para tu, mesma coisa, polícia, pessoal, o cara aqui está dizendo que não vai deixar eu dar as doações, porque tem que dar o dele aqui. Então, tem horas que a gente fica oscilando entre, quer saber? Esse nível evolutivo aqui é muito baixo, o pessoal está nessa por causa que esse povinho aqui é assim mesmo, tem que ralar o bucho mesmo, tem que vir aí a peste para o pessoal acordar, impressionante, é agressivo. Chega uma hora que você fica meio violento, né? Então, essa coisa de você saber onde que vai, onde que não dá, então você tem que se policiar, aí sim, a ética é isso o tempo todo. Tenho que me policiar, eu tenho que fazer o que eu posso, eu já tenho discernimento, não posso entrar na violência, a polícia quer entrar na violência, é complicado isso, né? Dá vontade. Eu esqueci um vídeo muito bom, vou ver se eu lembro do nome do cara, mas ele faz acho que ele até morreu, ele faz um discursozinho e fala assim, o ser humano acha que quem salvar o planeta, salva as baleias, salva o caracol, ele faz uma brincadeira assim, quem já viu esse vídeo vai lembrar dessa parte. Porque ele acha assim, realmente o planeta, ele vai ser o planeta, a gente faz a nossa parte, tem que fazer cada vez mais, até porque eticamente você saber do conhecimento você tem que compartilhar, essa é a grande ferramenta que a gente tem aí, esse é o grande gancho, e a gente realmente tem um poder enorme,
Porque aí não tem jeito. Imagina lá, o cara chegou, hoje talvez já soubesse melhor. Peraí, só um instantinho, seu guarda, eu tô gravando, né? Eu vou pagar sim, tá? Eu não queria não, mas eu vou pagar, tá? Aí bota lá no YouTube, lá, depois tu vai tomar tiro depois, não importa. Mas alguma coisa assim há de acontecer e já está em andamento. Eu acho que esse é o caminho mesmo. E vamos embora por aí. Só o que eu queria comentar sobre isso, que eu acho que tem uma questão. A ética é uma aposta na sabedoria. E a sabedoria, ela é antimoral, digamos. Porque o que acontece? O cara que não tem muita sabedoria, ele vai na moral. Ele vai no piloto automático. O que é para eu fazer? O que mandaram eu fazer? Aqui nessa situação, liga para o pastor para saber o que eu vou fazer. Liga para o padre, liga para o rabino. Então aí o cara vai dizer, não, você vai fazer isso. Aí o cara sempre está teleguiado por alguém, né? Tem uma coisa interessante que eu tenho estudado, a partir daquele livro, Quem Está no Comando, ele faz um estudo dos alcoólatras. A experiência dos alcoólatras é uma experiência muito rica, porque desde 1930 você tem uma rede descentralizada no mundo todo de pessoas que se administram coisas graves e que nem tem resultado. Então uma das coisas que eu analisei, li algumas teses e tal, que tem uma coisa ali que é interessante, que é, ali você já vai ter toda a discussão da nossa sociedade hoje. Porque que o cara, a primeira chegada nos alcoólatras, o início, isso já tem vários filmes, né? O início de uma reunião começa com a oração da serenidade. Então o que diz? Serenidade porque eu não posso mudar. Coragem para mudar o que eu posso. E sabedoria para perceber a diferença. Então, isso é ética. Isso é ética. Entendeu? Pô, tô aqui. Cara, tô aqui, mas é uma rua escura. Agora eu vou dar uma de. Eu tenho filho para criar. Então, naquele momento, você vai dizer, cara, eu agora vou me render. Mas você fez uma opção consciente da situação. Agora, numa outra situação, em um outro momento, você pode dizer não. Você está em luz do dia. Numa situação que, poxa, está todo mundo vendo, você vai dizer não, aqui eu não vou ceder a esse negócio. Aí você vai dizer, se você disser vou ceder sempre ou não vou ceder nunca, você não está sendo sábio. Então o que a gente estava discutindo, que eu acho que é importante, é essa questão da sabedoria. Eu estou fazendo um quadro na internet, do pêndulo, que eu mostro as mudanças que você tem. Quando você tem a contração, você tem moral. Quando você tem a expansão, você tem a sabedoria, você tem a ética. Conforme você vai tendo a possibilidade de tomar decisão, que é o que a gente está tendo agora, mais ético você vai ter que ser. Porque antigamente você não tinha o que discutir. Ó, o mundo é esse, a empresa é essa, os botões são esses, e se não apertar os botões, não tem salário. Baixa ética, alta moral. Não tem muito o que pensar. Só que a gente está entrando numa complexidade de mundo hoje, que o tempo todo você está sendo colocado em questões éticas. Pode parecer pequeno, mas você dizer, quem que eu vou seguir? Qual canal eu vou assistir? Vou curtir quem? Vou compartilhar o quê? Vou colocar o que no Facebook? Vou colocar a foto de um cachorrinho ou vou denunciar o negócio que está acontecendo? São decisões que você tem que tomar. Aí você vai dizer, eu não quero tomar essas decisões, então sai do Facebook. Tem uma figura legal, depois dá uma complementada. Tem um maestro, vocês já viram, o maestro Jorjão, ele já fez a apresentação aqui na prefeitura. E ele coloca no seguinte, o papel do maestro como líder alfa é muito secundário em relação à tomada de decisão de cada músico, porque ele está o tempo todo ali tomando decisões de acertar o tom, né, de mudar o ritmo, de parar. Então, né, quer dizer, as formiguinhas estão andando ali, esse líder alfa ele só vai, né, de repente tem um grupo ali que está precisando entrar, destoar, está destoando, mas achei interessante essa figura, quer dizer,
as milhares de decisões que tem numa obra, né? Tá em cada músico formiga que está ali conseguindo garantir. Mas se você parar para pensar, mas olha só, então uma discussão que é interessante é o seguinte, porque ali você tem a pauta musical, que o cara está seguindo. Raramente uma orquestra toca sem pauta. Que é diferente, outro dia eu estava lendo uma discussão interessante do que o cara falando, né? Que era, não me lembro se foi exatamente isso, né? Mas era uma orquestra sinfônica e um grupo de jazz. Isso que eu ia falar agora, que é... O jazz... muito mais colaborativo. O cara vai... O improviso os músicos, eles têm que ter uma sintonia, uma colaboração muito grande para sair algo legal, porque senão Vocês já viram, a tragédia total. Vocês já viram um pessoal que eu acho que é assim, super contemporâneo, super espírito do tempo, o pessoal que é os Barbichas, no YouTube? Já viram os Barbichas? Não gostei. Não gostou? Não vi. Barbicha? Tinha até no cinema, assim, tipo, nonsense imitado de alguma coisa dos anos 80. Eu, na segunda ou na terceira, eu parei de ver. Eles são muito legais, quer dizer, eu gosto porque eles têm a ver com o espírito do tempo, que é o seguinte, a plateia sugere coisas, eles pegam numa caixa e tem vários jogos e eles vão inventar na hora as coisas da caixa. Tem um que, se vocês quiserem ver, que eu acho assim, um dos melhores, é o Wasabi. Se vocês botarem Barbichas, Wasabi japonês, então é uma cena que um tem que matar o outro, e é uma cena num restaurante japonês. Mas é muito engraçado, porque eles têm que se interagir o tempo todo para manter o... Só que um tem que matar o outro, então eles têm que interagir, ao mesmo tempo alguém vai matar. Então eles ficam um sacaneando o outro, sabe? É muito engraçado, porque tem ali uma brincadeira. E tem a ver com esse mundo que a gente está entrando. Porque... E eles botam tudo no YouTube. Por quê? Porque cada show é um show novo. No MTV acho que tinha um programa parecido. Eu acho que eles vieram do MTV. Fala, Gazeta. Você adivinhou o que eu ia falar, então eu vou tentar. Não, você ia falar dos Babichas? Não, eu ia falar exatamente da questão impactante entre a moral pela moral e a ética pela moral. E que a ética tem que ser sábia obrigatoriamente, enquanto a moral não, ela é tão impactante que ela é a moral. A moral ela vai no piloto automático. A moral é não é a moral. A moral pela moral, não moral. Por ser mais impactante, ela é simplesmente ela, absoluta. Então a ética tem que ser, no mínimo, sábia para poder fazer. E é por isso que a gente está discutindo isso aqui, porque quando a gente fala de inovação radical, isso é uma discussão muito legal. Eu comprei um livro agora sobre bioética. Porque existe uma discussão ética quando você vai propor um novo. Olha só que coisa interessante. Se eu vou seguir o que todo mundo está fazendo, eu estou seguindo a moral. Não tem discussão ética. Pensa nisso. Agora, se eu digo assim, eu vou inventar agora uma nova vacina. Mas, pô, peraí. Vou usar Beagles. Não, é mais ou menos isso aí. Eu quero mudar, isso não me representa, mas eu não preciso dar porrada para dizer que isso não... Não, exatamente. Mas aí você vai dizer assim, tá, mas quando você diz que vai fazer uma coisa nova, o cara vai dizer assim, mas peraí, quais são as consequências que isso vai causar? Mas a provocação dos Beagles é o seguinte, porque na Europa você já tem tecnologia para validar vacinas. E você não precisa usar cobaias. Aí é uma questão de abrir mão do lucro para poder fazer evoluir. Ninguém está contra a evolução das vacinas. Só que a gente já está passando numa fase que você pegar uma cobaia, né, que tem começo distinto, tem, né, um comportamento e usar, aí realmente aí o negócio pegou, né? E no Brasil é pior, porque tem uma... Não, eles não fazem nada, trazem pra cá, cara. Tem a questão moral, a lei obriga. A lei, a moral... Não, a moral, a lei obriga que para você liberar produtos farmacêuticos e cosméticos, você tem que fazer, você tem que apresentar no país. A lei está defasada. É uma lei obsoleta, é lei obsoleta, caduca, porque já tem tecnologia. Você esqueceu de trazer uma piada. Qual é? Qual é a ética que a gente vai usar? Isso. Qual é?
Teve uma reportagem sobre isso que o Edson falou na Veja que eu fiquei indignada. Eu não vejo a época, uma revista na banca. Me deu vontade de comprar todas e queimar, né? Foi a capa, falou assim, a vida dele vale mais do que a sua? Eu falei, pô, que pergunta, né? Pra você botar na capa de uma revista a foto do Beagle e a pergunta, a vida dele vale mais do que a sua? Tipo, qual a vida que vale mais? A que vai fazer a sua vacina? É uma discussão super ética essa. Vai me deu vontade de queimar todas, né? Aí temos a Black Bloc aqui, radical, cara. Black Bloc é radical. Olha a pergunta que você coloca para uma pessoa que tá... Por exemplo, se dá essa pergunta para minha mãe, ela vai dizer, matem todos os Beagles. Entendeu? Tem uma revista da Veja. Por que você não queimou as revistas? Porque eu... Tava sem dinheiro pra comprar, ela vai ver. Não, mas por que não queimou? É contra a minha ética. Ah, então, seu ego pensou, não, o superego disse, não pode. A vontade pode. Queima. E aí você falou, não, eu não vou queimar. Então essa foi o ego ético agindo. Mas Antônio, é difícil escolher a decisão que vai ser tomada e até que ponto ela não vai te deixar... Aquilo tem que te deixar confortável. Isso. Né? A tua decisão tem que te deixar confortável. Acho que é um pouco isso também, né? Mas é isso. Eu vejo assim, isso mesmo, a ética dentro e a moral fora, né? Acho que a moral são as coisas estabelecidas e a ética se faz no momento que você dá ação mesmo. Você, como ele brincou ali, não tem uma ética a seguir, né? Acho que cada momento... Eu não gosto dessa abordagem da humanidade, de baixa humanidade, alta humanidade. Eu acho que é um aspecto, uma política própria, né? Acho que a humanidade, humanidade é a humanidade mesmo. Mas eu acho que tem a ver com o livre-arbítrio, né? Quanto mais você puder exercer o seu livre-arbítrio, sim, eu só discordo mais humanismo, mais humano você é, e mais sofrimento você tem. Acho que não é humano, acho que aí o termo não é humano. Eu já não concordo com mais sofrimento. Aí a questão de... É só uma questão semântica. Não, o que eu acho, eu vou defender o conceito pelo seguinte, quando eu falo de sofrimento, só para fazer um parênteses, quando eu falo o seguinte, é um sofrimento mais consciente, nesse sentido, é um sofrimento mais sofisticado. O outro sofrimento é um sofrimento invisível. Quando você é inconsciente, é um sofrimento, quer dizer, que você sofre, mas não sabe, eu acho que é um sofrimento assim de baixa qualidade. O outro sofrimento, ele continua a existir, porque sofrimento sempre vai ter. Então essa ideia de que a gente vai entrar num mundo sem sofrimento é uma utopia. Raquel vai ficar quieta? É uma utopia. Não vou concordar assim por questão de crença, mas não é. Não, tudo bem, mas acho olha que só. existe outro patamar aí que não precisa de sofrimento. Sem sofrimento não Os níveis são diferentes. Não, o sofrimento faz parte. Claro. Faz parte. Então, isso é uma coisa. O que eu quero colocar nessa questão. Estamos Que sendo instruídos. É uma dor de outro patamar. Isso aí, outro nível. São níveis. A diferença de dor e sofrimento. O sofrimento consciente, ele tende a levar a mudança porque o cara já sabe por quem está sofrendo. O que eu diria que eu acho. Enquanto o ignorante não sabe. O que eu acho que essa discussão, eu diria que a discussão é o seguinte. Eu fiquei muito impactado, não consegui ver o filme até o final, porque a gente vê em toda essa história do Holocausto. Tem toda essa discussão do Holocausto, toda uma discussão de que a humanidade aprendeu alguma coisa com o Holocausto. Tem esse discurso. Aí eu fui assistir um vídeo do Festival de Cinema, que eu acho que vocês deveriam, quando tiver festival, ir aos filmes, são coisas espetaculares. O filme era, eu já falei sobre isso, um filme sobre da Indonésia, e tinha um cara que tinha sido do Esquadrão da Morte, da ditadura da Indonésia. Documentário. Há uns 20 anos atrás. E ele, o dinamarquês, o pessoal da Dinamarca, falou o seguinte: olha, toma aqui o material todo e filma aí, para contar a história de vocês. Vocês contam do jeito que vocês quiserem. E o cara falou assim: olha, vou mostrar para vocês como é que eu matava as pessoas. Aí ele mostra, ele fica dançando um pouco, daqui a pouco ele vai lá e diz assim: olha, pegava o arame, botava o cara ali, apertava não sei aonde, depois eu puxava assim, matava desse jeito. Depois a gente sentava numa mesa, botava o pé da mesa no pescoço do cara e ficava cantando e pulando em cima da mesa.
Mas o cara está contando isso em pleno século XXI, que o filme é desde 2013. Está contando isso porque na Indonésia continua o regime de exceção lá, mostrou lá 3 milhões de milicianos, né? Uma coisa assim, fascistoide total, e o cara dentro desse regime contando isto. Contando, mas não está falando assim, naquela época de 1945, 2013. O cara estava falando isso. E você assiste isso no Rio de Janeiro, assistiu ali, você entra no cinema assim, acha que você vai ver que filme é esse. O cara contando essa história. Eu falei, caraca, eu não aguentei ficar até o final. Eram 3 horas de filme, 3 horas, porque os caras foram inventando a história, o filme ficou em 3, o cara botou tudo, né? Então, eu acho que aquele contexto, por aqueles motivos, aquela situação, aquele não sei o que ali, eu acho que aquilo ali, na minha opinião, é a baixa humanidade. Em que você não tem consciência nenhuma de nada. Os caras simplesmente... Por quê? Comunista não é gente, é coisa. Era o discurso do cara. É uma falta de empatia total com o outro ser humano. Não existia a identificação que o outro era um ser humano. Não era. Da mesma maneira que o cara acha que o Beagle não é um animal, não é alguma coisa. No Amistad tem essa discussão, o cara tá com um navio afundando, ele joga a carga no carga são os negros. A carga são os negros. Pois é, então, o que eu digo, o que eu acho que a coisa aqui é o seguinte, quando eu defendo a ideia da baixa humanidade, eu digo o seguinte, quando você só tem moral, e quando a moral é de baixa qualidade, naquela situação, você tem uma baixa humanidade. Eu acho que você pode identificar dessa maneira. E a luta, e aí que eu digo, ela não é progressiva, eu vou concordar com você. Ela é assim, baixa humanidade, alta humanidade, baixa humanidade, alta humanidade. Eu não acho que é assim como os iluministas achavam. Por isso que eu trabalho com pêndulo cognitivo. Todo mundo vai começar a ler, essa é a discussão da modernidade. Todo mundo vai começar a ler, a sociedade vai ter um conhecimento sobre o mundo, e o livro vai salvar a humanidade. O conhecimento. O Hitler tinha 36 mil livros e lia toda noite. Não quis dizer nada. Né? Então eu acho assim, eu acho que o pêndulo cognitivo me dá a impressão que quando você contrai a informação, baixa a humanidade. Quando você amplia os canais, sobe a humanidade. O ser humano vai subindo e descendo. Então eu poderia dizer que quando você tem determinadas situações de contração da informação e um contexto cultural, social e político X, você pode ter situações como essa que estão acontecendo na Indonésia, como de certa forma é o que acontece, na minha opinião, no Oriente Médio, né? E aí tem todo um parênteses que eu acho que acontece ali, porque você tem quando você cria um conceito de raça, o conceito de país já é complicado, e em cima do país você ainda cria um conceito de raça ou de religião, aí é mais complicado, porque você tem o ser humano, o país e a religião. E a doutrina. Aí, então, quer dizer, o cara tem uma tripla identidade que ele tem que se desfazer para olhar o outro como ser humano. É muito mais fácil começar a separar. Não, ele, eu sou eu, fulano é isso, fulano é aquilo. Vai criando uma... Queria voltar um pouco no Martin Luther King, né? Que apesar da religião, apesar de ser negro e apesar, né, da cultura extremamente capitalista que ele vivia, ele chegou a defender o mundo sem fronteiras. Ele chegou a defender o mundo ele não o discurso dele não era, então agora nós negros vamos sobrepor os brancos, vamos virar o jogo. O discurso dele era, olha, nós precisamos nos unir para que todo mundo fique feliz. Não era uma nova moral. Não era. E ele não falou, e ele era evangélico, e ele falou do respeito religioso, né? Ele falou do respeito à raça, ele falou do respeito em geral. Então ele acho que ele foi a ética dele foi a um ponto que ele abriu mão da própria... Isso. Olha, apesar da minha crença, eu acredito nisso aqui. Eu sou aqui, reverendo. Mas eu acho que a gente tem que respeitar a religião do outro. Eu não vou brigar com um cara que é muçulmano. Então acho que ele foi de um nível de maturidade tão grande nesse ponto, né, nesse discurso, que ele trouxe essa outra referência. E eu acho
E eu acho assim que quanto mais as pessoas conseguirem ter decisões éticas, ter boas decisões, se todo mundo decidir bem, vai ter um ponto onde você não vai precisar mais de sofrimento. Porque todo mundo vai estar de posse dessa humanidade, entre aspas, que o Neto está falando, que não, o sofrimento ele vem por um conflito, né? De que as coisas estão ruins, as coisas estão... A moral diz uma coisa, mas eu tenho que tomar uma decisão que é contra a moral. Então a gente começa a viver um conflito de saber o que é certo, eticamente, eu vou fazer o que é certo, mas eu vou sofrer porque eu vou contra. Acho que o problema é que as pessoas não questionam, elas seguem. Mas acho que vai chegar um ponto onde a tua decisão ela não vai te trazer sofrimento, porque a decisão de cada um ela vai contagiar e fazer uma nova moral, uma nova sociedade que não prevê sofrimento. Mexer nessa base. Eu só queria problematizar, porque eu acho que essa visão é uma visão que não dá para a gente discutir, porque é uma visão de prognóstico. Futurista. Então não dá para discutir. Então, é o tipo da coisa que eu quero discutir. A minha visão sobre isso é que a humanidade não é progressiva, porque a gente hoje está muito bem no país, cai um meteorito, muda as condições como esses filmes que a gente vê, muda as condições climáticas, etc. Todo mundo passando fome, acabou a ética. Muda tudo, etc. De repente passa... A equação mudou. A equação mudou, e quando você tem um período, e a tendência do ser humano é se acomodar, eu acho, e aí você tem a concentração de novo da informação e de novo, então você começa a ter baixa moral, você tem alta moral e baixa moral. Você está sendo determinista. Você está sendo determinista. Determinista nada, New Orleans. Não, determinista não. Falar. New Orleans. Isso que você citou nos Estados Unidos, quando tem esses furacões, que todo mundo perde as casas e tal, começa a haver saques de alimentos entre vizinhos. Assim, se alguém vê uma fumaça saindo, alguém cozinhando alguma coisa, o cara invade para saquear a comida. Dos Estados Unidos. Por causa dessa questão da sobrevivência. Depois discute essa questão do determinista. Fala, Chico. Eu comecei pensando na história da moral e da ética, e nós temos o primeiro problema, porque nós moramos num país que tem uma moral que ninguém segue. Então, a gente combater essa moral é uma coisa meio complicada. Até porque a gente não sabe muito bem o nível onde começa o governo e onde começa a população. O governo oprime a população contribui para isso. Não só quando suborna, quando comete toda sorte de faltas e de pequenas desonestidades, quando é obrigado a votar e quando vota num deputado que rouba, que, sabe? É todo um contexto muito complicado a nosso histórico político, que tem, por outro lado, tem alguns ganhos. Exatamente essa nossa maneira meio flexível demais, é que isso aqui é o único lugar do mundo onde um judeu mora ao lado de um árabe. E até casam os filhos. Meio difícil de arrumar isso na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na Suíça. Então, essa almoçam juntos nessa área, né? Que nos permite ter um país em que uma moral que ninguém segue nos permite também ter um nível de passividade, de entendimento, que é raro tolerância, que é raro no mundo. E por trás dessa tolerância se esconde também o esquadrão da morte, o preconceito, tudo que existe. Endividamento da Petrobras. Tudo que o moço Martin Luther King combateu lá nos Estados Unidos existe aqui. Só que a condição do negro aqui é tão abaixo da condição do negro americano de 1950 que ele não tem nem como saber que ele está sendo roubado. Então nós vamos ter que arrumar uma ética muito boa. A exclusão lá foi muito explícita. E ao mesmo tempo, a miscigenação ajuda a não saber muito bem quem é que está apoiando e quem é que está batendo. Pessoal da raça. São todos meio branco, todos meio preto. Todos meio amarelo, meio azul, ninguém é. Raça rubro-negra. Torcida jovem.
uma coisinha mais vai na visão, para aumentar a visão. Esse pessoal que foi pegar os Beagles, não sei o que eles vão fazer com os matadouros, com os adiados. Os bichinhos são tratados por 40 dias para ser mortos todos Os hospitais. no mesmo dia. Né? Então, essa história que você está esperando um mundo que não vai ter maldade nenhuma, todos esses. Não vai ter maldade. Ainda não acabei a frase. Ainda não acabei a frase. Todos esses lugares onde se tortura gente, onde se mata gente em larga escala, como a China, foi na Rússia, foi na Alemanha, começou com uma ideia muito bonita aqui na minha TV, todo mundo feliz. Como é no Brasil, né? É no Brasil. Eu li um livro, uma história da filosofia de um moço chamado Bertrand Russell, que ele falava uma coisa destruidora. Né? A evolução do pensamento de Nietzsche levou a Hitler. A evolução do pensamento de Marx levou a Stalin. A evolução do pensamento de Cristo foi aquele negócio todo da Inquisição, que for olhar as coisas maravilhosas que não, né? Allah falou e o que o nego está fazendo aí de explodir e matar a outra. Sim, mas o problema é que é muito difícil a humanidade não distorcer. A própria liberdade americana é Agora a raça natural. Vamos lá, blocadora. É blocadora, isso aí, blocadora. Fala, blocadora. Duas coisas. Quando ele fala que a moral, ninguém respeita a moral, e uma coisa que você falou que quando a pessoa não tem sabedoria, se segura nela. Se segura? Na moral. Teve um episódio na minha vida quando o meu pai infartou, minha irmã correu, minha mãe ligou para meu irmão correndo e tal. Pelo amor de Deus, leva seu pai para a posse, não sei o quê. Aí meu irmão pegou o carro correndo, porra, não pegou o documento do carro, não pegou nada, não pegou o documento dele, correu, desespero. Foi parado na blitz, aí o policial, pô, vendo meu pai infartando, o cara se encheu, né? A moral. Eu estou certo, você não tem os documentos e tal. E a ética foi zero. Uma coisa que eu falo, a pessoa às vezes se enche de moral para ser também mau caráter. E outra coisa, é uma pergunta. Como o seu irmão saiu dessa? Desculpa. Não, ele pagou. Teve que pagar. Ela falou, me dá os R$80, senão... A conclusão vai ser que a PM tem que acabar. Não, meu pai sobreviveu. Sobreviveu. Não, mas o PM não. Mas o PM não, já tá em... Não, infelizmente, né? Mas a gente achou ele. Ninguém anotou o nome dele. No desespero é complicado. Mas o PM sofreu um acidente. Infelizmente, no suicidou desespero... com 3 balas na cabeça. Ou meu irmão pagava, ou meu pai pagava. Com certeza. Não tinha conversa. Outra questão é que a gente estava falando, a questão cultural e tal. Esse episódio, acho que foi semana passada, que os Black Blocs surraram o comandante, acho que o comandante, o coronel, não sei, da PM lá de São Paulo. Morri de pena. A questão ali foi imposição da moral, cultura de revide ou baixa humanidade? Tudo bandido. Coronel e Black Bloc. Não, a baixa humanidade não está só dos Black Blocs. Não pode ser, não. A polícia também bate neles e bate em professores. Carol, olha só. Por isso eu falei cultura de revide. Carol, olha só, cultura de revide. O que eu digo é o seguinte, o dente por dente, moral versus moral, sempre vai dar, se for levar a moral até a última consequência, vai dar em um matando o outro. Impacto. Sempre vai dar impacto. Não, vai matar. Sim. Porque o cara quer matar o outro. Porque olha só, eu tenho a minha moral, você tem a sua. Eu não concordo com a sua e você não concorda com a minha. Vai chegar um determinado momento que vai um matar o outro. Isso aí. Vai ficar o tempo todo na morte. Baixa humanidade também. Baixa humanidade. Quer dizer, alguém tem que fazer isso que ela falou. Olha só, no momento que o Martin Luther King diz assim, eu abro mão de alguma coisa, aí vem a sabedoria. Porque você está trabalhando com o ego mais amadurecido. Que você, na verdade, vê que você não está abrindo mão, porque o cara que abre mão,
O cara está querendo abrir, o cara acha que está abrindo mão de uma coisa importante. Se você já tem um trabalho mais amadurecido, você vê que aquela coisa que ele está dizendo que é importante não é importante. Porque você sabe que não é importante. O que é importante? Se você está pensando na vida, o que é importante? O cara xinga você. Aí você, não, o cara me xingou. Tá, e daí? Objetivamente, o que mudou na sua vida depois que o cara te xingou? O que mudou na sua vida, objetivamente? Ah, você deixou de ser homem por causa disso? Sabe? Meu irmão, tá bom. Ah, não, aí todo mundo falou que você é um covarde. Tá bom, então aquelas pessoas acham que você é um covarde. Então, né? Tem um filme muito legal, que é o Fitzcarraldo. E aí tem a história é o seguinte, o cara vai... O Werner Herzog vai fazer um filme, ele resolve fazer um filme que ele tem que atravessar um barco numa montanha. E tem os índios que ajudam nesse processo. O filme é isso, é um barco que eles vão atravessar o barco em cima de um monte. E o cara filma isso. E eu não me lembro agora qual é a cena, mas eu acho que tinha o Herzog e tinha o ator do filme, que é o alemão, que eu não lembro agora o nome. E não sei qual. Hã? Não é o Ben-Gazzar, não. Acho que é o Klaus Kinski. É o Lori. E aí eu sei que eu acho que foi o Klaus Kinski, que estourava, brigava com todos os índios, dava esporro em todo mundo, gabababá. E aí um dia o Werner foi conversar com os índios e tal, vocês têm medo desse cara? Eu disse, não, daquele cara não tenho medo não, tenho medo de você que não fala nada. Tenho medo de você, que eu não sei. Eles viram outra coisa. Muita trovada e pouca chuva. Que ladra, né? Muita trovada e pouca chuva. Já veio uma frase assim, político, você não tem que temer o que ele fala, né? Você tem que temer o que ele não fala e faz. Posso só falar do que ela falou com o que ele falou? Pode. Essa historinha do coronel aí que apanhou, meu nível de cinismo é tão grande que eu enxergo isso quase como uma coisinha combinada. Tipo assim, o que o cara ia estar sozinho para apanhar? Por que ele ia estar cheio de black blocs ao redor dele? A minha interpretação disso é coisinha combinada para ofender o... Mas ele é um negociador do comando de São Paulo. Geral, sozinho. Ele é um negociador. Sozinho. Negociador normalmente é sozinho. Até para dar credibilidade. Normalmente é sozinho. Mas tem várias visões, vocês não discordam. Fala, Geraldo. Sabemos que... Não como a ética contra a moral, mas sim a ética ajudando também a moral. Por exemplo, uma situação essa semana, estava no ônibus e tem uma cadeira preferencial. Ninguém respeita aquilo. Então tu vê, entra um idoso, uma idosa, e aí tem um rapaz sentado e não levanta, porque aí eu fiz uma atitude que eu também não costumo fazer, não costumo me... Sai daí. Eu perguntei, cara, será que eu poderia dar um lugar para a senhora que tem mais idade que você e tal? Aí o garoto olhou assim e levantou, sem graça ele levantou. A senhora sentou, quer dizer. Então, na verdade, a ética ali ajudou a moral, a colocação da moral, que a moral está ali, tem a placa ali, preferencial para idosa, as pessoas leem, as pessoas sabem daquilo, mas só que não, às vezes não cumprem. Já tem toda essa... Que eu acho que é um pouco o que o Chico falou e que alguém mais falou, porque eu acho que também tem o seguinte, existe uma moral que foi estabelecida que não é cumprida de forma imoral. Então, às vezes, você garantir que a lei seja cumprida é uma atitude ética. Porque às vezes o que acontece? Tem leis que interessam, tem leis que interessam, tem leis que... porque na verdade você vai contra a reação. Porque a gente pensa que a moral é uma imposição, a verdade é essa, ela é uma imposição, ela é... Ontem eu vou contar uma história para vocês, entre parênteses, para a gente ir no intervalo, que eu acho que é uma coisa interessante, para vocês verem. Vou falar assim, do jeito que me passou. Depois teria que ver com calma. Ontem eu fui convidado para participar lá dessa discussão aí do PSB e a rede, que estão discutindo aí esse negócio. Me convidaram que eu dou assessoria lá na área de democracia digital. Aí na hora de almoçar, por acaso, eu sentei para almoçar, olhei para o lado, estava o governador, o
candidato lá do campus, na mesma mesa. Aí começamos a conversar, etc. Aí eu estava ali de bobeira mesmo, né? Perguntei para ele, falei, governador, por que o senhor acha que o senhor conseguiu 84% de aprovação em Pernambuco? Perguntei na lata. E com curiosidade, assim, por que uma pessoa consegue tanta aprovação? Aí ele falou, não, aí contou lá as coisas que ele fez, aí uma das coisas que ele falou o seguinte, que na lei seca lá, o lema da lei seca é o seguinte, não tem carteirada. E ele filma a lei seca, então diz que foi um maior sucesso isso, ele falou, não tem carteirada, e filma, né? E aí ele falou, contando essa etapa, eu falei, não, tudo bem, isso aí são as coisas, os resultados. Mas eu falei, eu não quero saber os resultados, eu quero saber por quê, como é que você se sente, qual é a sensação que você olhando para os outros, por que você fez de diferente que conseguiu esses resultados, né? Aí ele falou, não, eu tenho os meus valores, e os meus valores são esses, acabou, é esse, acabou, eu tenho valores. Ele falou, né? Se ele tem ou não tem, não vou entrar no mérito, porque eu não conheço os detalhes, mas foi o que ele disse. E o que eu achei legal no negócio da lei seca foi essa história disso, né? Falou, olha, tem a lei e é para todo mundo. Isso eu acho coisa que no Brasil não funciona, porque tem a lei, mas ó, você vê o negócio do mensalão, né? Pô, se fosse um cara que não tivesse dinheiro, já estaria em Bangu 1 mofando, já era para estar saindo de Bangu 1 e ainda estaria lá pedindo. O cara que tinha dinheiro não tinha nem roubado. Muito mais se condenado. Bom, vamos para o nosso. Roubado no Congresso? Acho que a gente devia mudar, não devia fazer mais ninguém devolver.